Iniciação Antiga e Moderna. Parte 2, Capítulo 3. A Tentação. Muitas vezes ouvimos os devotos cristãos queixarem-se de seus períodos de depressão. Às vezes encontram-se quase no sétimo céu da sua exaltação espiritual. Pretendem ver a face de Cristo e sentem como Ele guiasse todos os seus passos. De repente, sem motivo aparente ou qualquer aviso, o Salvador esconde sua face e o mundo torna-se escuro por um período. Não podem trabalhar, não podem orar. A vida não tem atrativos. A porta do céu parece fechada para eles e a existência torna-se sem interesse enquanto essa depressão espiritual persiste. Naturalmente, essas pessoas vivem de suas emoções. E, sob a imutável lei de alternação, o pêndulo balança de um lado para o outro sem encontrar o equilíbrio. Quanto mais brilhante é a luz, mais profundas são as trevas. Quanto maior a exaltação, mais profunda é a depressão do espírito. Somente aqueles que, por frieza ou indiferença, reprimem esse estado emocional escapam do período de depressão. Porém nunca experimentam a divina bem-aventurança da exaltação. E é esta efusão emocional de si mesmo que fornece ao cristão místico a dinâmica energia que o projetará nos mundos invisíveis, onde ele se torna um com o ideal espiritual que o atraiu e que despertou em sua alma o poder para elevar-se, do mesmo modo que o sol formou o olho para que pudéssemos vê-lo. O filhote, ao sair do ninho, cai muitas vezes antes que aprenda a usar suas asas com segurança. O aspirante que trilha o caminho do cristão místico pode elevar-se ao trono de Deus frequentemente e depois cair no mais profundo abismo, no desespero do inferno. Mas algum dia ele vencerá o mundo, desafiará a lei de alternação e elevar-se-á pela força do Espírito até o Pai dos Espíritos, livre das lidas das emoções, envolvido pela paz que está além de toda compreensão. Mas este final será alcançado somente após o Gólgota e o batismo místico, já comentado no capítulo anterior. Isto é apenas o começo da jornada do cristão místico, na qual ele se sente plenamente convencido do extraordinário fato da unidade de toda a vida e imbuído de um sentimento de fraternidade por todas as criaturas em tal extensão que, desse momento em diante, ele não só enunciará como também praticará os princípios do Sermão da Montanha. Mesmo que as experiências espirituais do cristão místico não o levem além desse estado, ainda assim ele viverá a maior aventura do mundo. E a magnitude desse acontecimento jamais poderá ser expressa em palavras, e suas consequências nem de leve imagináveis. Muitos estudantes das mais elevadas filosofias acreditam na fraternidade entre os homens, pela convicção mental de que todos nos originamos da mesma fonte, assim como os raios emanam do sol. Mas há um abismo de profundidade inimaginável entre essa fria concepção intelectual e o sagrado abismo do cristão místico, que sente isso em seu coração, em cada fibra do seu ser, e com intensidade realmente dolorosa para ele. Isto o inflama com um desejo ardente e um amor vivente, como o expressam as palavras do Cristo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei reunir todos os seus filhos, assim como uma galinha reúne seus pintinhos sob suas asas. Isto significa um amor protetor aneloso sofrido, que não pede nada para si, somente o privilégio de cuidar, educar e proteger. Se houvesse apenas um tênue reflexo desse amor universal entre a humanidade nesses dias tenebrosos, que paraíso a terra seria, em lugar de um irmão lutar contra o outro de espada na mão em total rivalidade e competição, querendo destruí-lo moralmente e degradá-lo na prisão ou na servidão industrial sob a pressão da necessidade. Não teríamos algozes nem vítimas,
mas um mundo feliz vivendo em paz e harmonia, aprendendo as lições que o nosso Pai Celestial deseja ensinar-nos nesta condição material. E toda a miséria do mundo pode ser atribuída ao fato de que, ao acreditarmos na Bíblia, o fazemos com o nosso intelecto e não com o nosso coração. Quando nos elevamos por meio das águas do batismo, o dilúvio Atlante, para a idade do arco-íris das estações alternantes, tornamo-nos vítimas de emoções variáveis que nos deixam a mercê no mar da vida. A fé indiferente, limitada pela razão e praticada pela maioria dos que professam a religião cristã, pode proporcionar resignação, equilíbrio mental e alguma coragem ante a prova da vida. Mas quando a maioria conquistar a fé viva do cristão místico, que supera a razão porque o coração sente, então a idade alternante passará, o arco-íris cairá com as nuvens, e o ar que agora compõe a atmosfera desaparecerá. Haverá um novo céu de puro éter, onde receberemos o batismo do Espírito, e haverá paz. Jerusalém. Ainda nos encontramos na idade do arco-íris, sujeitos às suas leis, e podemos compreender que, como o batismo do cristão místico ocorre no momento de exaltação espiritual, necessariamente deve ser seguido de uma reação. A enorme magnitude da revelação oprimiu, e ele não pode entendê-la, nem conservá-la em seu veículo de carne. Então, foge dos lugares frequentados pelos homens e refugia-se na solidão, alegoricamente representada por um deserto. Fica tão arrebatado em sua sublime descoberta que, durante o tempo de seu êxtase, pode ver o tear da vida, onde são tecidos os corpos de todos os viventes, do menor ao maior, o rato e o homem, o caçador e sua presa, o algoz e sua vítima, mas não os vê como coisas separadas, porque percebe um divino ralo dourado de vida que os rodeia e a todos une. E, ainda mais, ouve em cada pessoa uma vibrante nota-chave que canta suas aspirações, entoa suas esperanças e temores, e percebe esse composto de sons e cores como uma antena mundial de Deus feita de carne. A princípio, tudo isso parece estar distante de sua compreensão. A enorme magnitude da descoberta não é percebida por ele, que não pode conceber e explicar o que sente e vê, pois não há palavras para descrevê-la e nem conceito pode explicá-la. Mas pelos graus que vai superando, ele começa a entender que encontrou a verdadeira fonte da vida, observando, ou melhor, sentindo cada pulso dela, e com essa compreensão atinge o clímax de seu êxtase. Tão arrebatado fica o cristão místico em sua belíssima aventura, que as necessidades físicas são completamente esquecidas enquanto dura o êxtase, e é natural que a sensação de fome seja sua primeira necessidade ao retornar ao estado normal de consciência, quando ouve também a voz da tentação. Ordena que estas pedras se transformem em pão. Poucas passagens das Escrituras são mais obscuras do que o início dos versículos do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e nada do que foi feito sem ele. Um pequeno estudo da ciência do som familiariza-nos com o fato de que o som é vibração, e os diferentes sons modelam a areia ou outro material leve em figuras de variadas formas. O cristão místico pode ser inteiramente ignorante deste fato, do ponto de vista científico, mas aprendeu na fonte da vida a cantar a canção do ser, que embala a existência de acordo com seu desejo, como se fosse um maestro. Há uma nota-chave básica para a indigesta pedra mineral, mas uma modificação poderá transformá-la em ouro, pelo qual se comprará os bens necessários à sua subsistência. Há outra chave peculiar ao reino vegetal, que o transformará em alimento.
Um fato conhecido dos ocultistas avançados que praticam legitimamente encantamentos para fins espirituais, porém nunca em proveito próprio ou interesse material. Mas o cristão místico, que acabou de emergir no batismo da fonte da vida, contrai-se de horror à simples sugestão de usar seu novo poder para um fim egoísta. Foi a verdadeira qualidade altruística da alma que o conduziu às águas da consagração da fonte da vida, e será capaz de sacrificar tudo, até a própria vida, do que usar esse novo poder para livrar-se de uma dor profunda. Será que ele não vê também a tribulação do mundo, que não sente isso em seu amoroso coração e com tal intensidade que perde a fome e até esquece? Ele pode, deseja e usa esse maravilhoso poder para saciar a fome de milhares que se reuniram para ouvi-lo, mas nunca para propósitos egoístas, pois se assim proceder, poderá perturbar o equilíbrio do mundo. Contudo, o cristão místico não usa esse raciocínio. Conforme já declaramos, ele não age pela razão, mas tem um guia mais seguro, uma voz interior que sempre lhe fala nos momentos em que deve tomar uma decisão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Um outro mistério. O que tem acesso à fonte da vida não tem necessidade de partilhar do pão terreno. Quanto mais centramos nossos pensamentos em Deus, menos nos deleitamos com os assim chamados prazeres da mesa. Alimentando nosso corpo com alimentos leves, adquirimos uma iluminação espiritual, impossível àqueles que se gratificam com uma alimentação pesada que nutre a natureza inferior. Alguns santos usaram o jejum e a flagelação para obter o crescimento da alma, mas é um método incorreto, por razões explicadas no artigo O Jejum para o Crescimento da Alma, publicado em dezembro de 1915, em um número da revista Race from the Rosencross. Os irmãos maiores da humanidade que entendem a lei e vivem de acordo com ela, usam o alimento somente em intervalos de anos. A palavra Deus é para eles o pão da vida. Assim também sucede com o cristão místico, e a tentação, ao invés de provocar uma queda, eleva-o a maiores alturas.